Fala galera, tudo bem com vocês? Estudamos aí quais são 6 protocolos relacionados à segurança do paciente em relação ao Ministério da Saúde. Fizemos a diferença em relação às metas internacionais aqui, né, as 6 metas internacionais. Vimos que isso cai em prova de fato, tanto os protocolos quanto as metas. E nós vamos destrinchar agora o primeiro protocolo, que é aqui a identificação do paciente. Utilizamos como referência aqui o anexo, né, do protocolo de identificação do paciente da Anvisa junto com o Ministério da Saúde, beleza? Então vamos aqui trabalhar esse protocolo e destrinchar o que está nele lá e que é importante aqui para as nossas provas, bem como fazer questões. Então esse protocolo ele tem a finalidade de garantir uma correta identificação do paciente, tá? A fim de que reduzir a ocorrência de incidentes relacionados com a falha na identificação, tá? Esse protocolo ele vai falar muito da pulseira de identificação. Ele vai, inclusive, trazer aqui uma sugestão, uma recomendação de ser uma pulseira branca, cheia de cuidados aqui no conforto, na questão aqui de ser uma pulseira que tenha um tamanho adequado para registrar as informações necessárias, né? E ele vai dizer o que é uma informação boa para identificar o paciente, o que é uma informação que não é boa para identificar o paciente. Ele vai trazer aqui uma série de cuidados nessa identificação e em que momento que a gente precisa identificar esse paciente. Então, tudo isso a gente vai aqui ver que cai em prova e é muito importante para a gente, tá? Esse processo deve assegurar que o cuidado, aquilo que vai ser prestado ao nosso paciente, seja prestado à pessoa ao qual aqui aquele cuidado se destina, tá? E onde que eu vou aplicar o protocolo de identificação de paciente, gente? Em todos os ambientes de prestação de cuidado, seja numa internação, no ambulatório, na sala de emergência, no centro cirúrgico, então qualquer local onde vai estar ocorrendo procedimentos, diagnósticos e cirurgias. Quais são os fatores que potencializam os riscos de identificação no paciente aqui errado? O estado de consciência, então se o paciente está inconsciente, a chance de fazer alguma coisa errada nele é muito maior, porque ele não está para dizer assim, né? Pera aí, o que é isso, né? Que medicação errada é essa? Que medicação é isso? Isso não é para mim, não. Então a gente não tem essa barreira quando o paciente está inconsciente. Então é um fator relacionado aqui a erros de identificação. Mudança de leito, setor ou profissional dentro da instituição. Então, em relação ao paciente sair de um leito para o outro, né, um quarto para o outro, isso favorece o erro de identificação. A gente vai ver que é por isso que a gente não pode usar como referência número de quarto, número de leito, para poder usar a identificação do paciente na pulseira, inclusive. Mudar o setor, momentos de transferências, são os locais, os momentos relacionados não ao local, mas ao momento de mais erros aí. E profissionais novos na instituição acaba não tendo aí uma adesão tão boa quanto os mais antigos em relação aos protocolos de maneira geral, né? Isso também favorece aqui o erro. Outras circunstâncias que também estão influenciadas aí em relação ao próprio ambiente, tá? E aí depois que ele fala a finalidade, né, o objetivo, ele vem para as intervenções. E dentro das intervenções nesse protocolo, a primeira intervenção é aqui identificar os pacientes. Então, eu vou identificar o paciente o quê? Com uma pulseira. Então, o que é que eu uso para identificar uma pulseira? O que tem nessa pulseira? 2 identificadores. Isso é o que vai para o seu resumo, tá? Eu posso usar isso de forma digitalizada ou manuscrito, tá? Nessa hora que ele vai falar aqui da identificação, ele fala digitalizada. Mas em outros momentos do protocolo, ele diz, não, pode ser manuscrito também, tá? Agora, se for manuscrito, tem que ser letra de forma, com um tamanho da letra suficiente aí para conseguir enxergar e com a caneta especial que não solte e nem manche a pulseira, tá? A pulseira tem que ter pelo menos 2 identificadores e a cor dela deve ser branca. Isso cai em prova, gente, despenca, tá? Padronizada, colocada no membro do paciente para que seja conferido antes do cuidado. O serviço de saúde escolhe o membro em função do paciente, tá? Em geral, o local escolhido é o punho, mas para recém-nascido, a pulseira deve ser colocada preferencialmente no tornozelo. Nos casos em que não haverá possibilidade do uso em adultos, em membros superiores,
indica-se o uso em membros inferiores. Então, por exemplo, impossibilidade. Vou operar os 2 membros superiores aqui na cirurgia. Então, não posso colocar pulseira no membro que vai aí ser operado, né? Porque ele vai precisar ser higienizado, ele vai usar o garrote. Então, a gente não vai usar essa pulseira no membro que vai ser operado, tá? Impossibilidade, paciente amputado dos membros superiores, né? Então, também a gente pode usar aí o membro inferior nessas impossibilidades, tá? No caso de identificadores manuscritos, deve ser usada a letra de forma e tamanho adequado para a leitura. Outra intervenção, intervenção 2, educar tanto paciente, quanto acompanhante, quanto familiar ou cuidador, né? Então, isso também é uma intervenção para que eles entendam a importância dessa pulseira. É necessário que seja explicado os propósitos dos 2 identificadores e que a conferência de identificação seja obrigatória antes do cuidado. Quando a gente orienta o paciente quanto a isso, se chegar um profissional desavisado para fazer alguma coisa com ele, ele já mostra logo, ó, a pulseira é para mim mesmo, né? Então ele tem que estar envolvido no nosso cuidado aqui como intervenção, tá? Confirmar a identificação do paciente antes do cuidado, isso aqui é pegadinha de prova, tá? Ele vai lá botar depois. Inclui a orientação da administração de medicamentos, do sangue e de hemoderivados, coleta de material. Então, aqui são os momentos em que eu vou conferir esse cuidado. Antes desse cuidado, eu vou conferir identificação. Exame, entrega da dieta e qualquer procedimento invasivo, eu tenho que conferir se é aquele paciente mesmo, tá? Identificar o paciente, em que momento? Né? Agora, os procedimentos operacionais. A gente já viu aqui, ó, até o momento, a questão relacionada às intervenções, tá? Agora nós vamos ver a questão da operacionalização. Identificar o paciente, em que momento? Na admissão, a gente vai estar aqui colocando essa pulseira na admissão. Essas informações devem permanecer durante todo o tempo que o paciente estiver submetido ao cuidado. Então, se você está ali prestando um cuidado e a pulseira saiu, você viu, já troca na hora, já coloca outra, né? Vai levar o paciente para o centro cirúrgico, o paciente já está internado há um tempão. Quando você olha, a pulseira já está ilegível, troca a pulseira. Era um dos itens do nosso checklist lá do SARA. Na hora de descer o paciente para o centro cirúrgico, olhar se a pulseira estava legível. Até porque no centro cirúrgico é um dos momentos aí onde o paciente vai estar inconsciente, então a gente vai precisar que a pulseira esteja com todos os dados bem certinhos, né? Em todos os momentos, mas o centro cirúrgico ainda mais por conta dessa situação do paciente estar desacordado, né? Com relação à identificação do RN, deve conter minimamente a informação do nome da mãe e o número do prontuário do recém-nascido. Com relação aqui à continuação da identificação do paciente, realizado na admissão com pulseira, permanecer durante todo o tempo, RN. Agora aqui os casos especiais. O serviço de saúde deve definir como identificar pacientes que não possam utilizar pulseira, tais como grandes queimados, mutilados e politraumatizados. Então aqui são casos especiais que quem vai definir é o próprio serviço de saúde como que vai resolver. Outras situações relacionadas agora às definições institucionais. A instituição deve definir o membro preferencial para a colocação de pulseira como dispositivo de identificação e o rodízio dos membros de acordo com a necessidade dos pacientes, levando em consideração. Então, quando que eu vou rodiziar a pulseira, né, do braço direito para o esquerdo? Se tiver edema, se tiver amputações ou presença de dispositivos vasculares, né? Então, por exemplo, se eu vou puncionar aqui a artéria radial, que é onde exatamente está aqui o lugar da pulseira, ou aqui, né, a veia radial, então eu vou ter que tirar essa pulseira desse braço para ter que trocar para o outro, né? Quais são os identificadores que eu vou usar? Eu posso usar no mínimo 2, e dentre esses 2 eu tenho nome completo do paciente, nome completo da mãe do paciente, data de nascimento do paciente e número do prontuário do paciente. Então, são os 4 identificadores possíveis e no mínimo 2 vão ser aqui utilizados, tá? Nos casos em que a identidade do paciente não está disponível na admissão e quando não houver informação do nome completo, poderão ser utilizados o número do prontuário e as características físicas mais relevantes do paciente, incluindo sexo
e raça. Isso aqui, gente, ele se configura nos casos de acidentes, né? Então, teve um acidente, por exemplo, relacionado ao atendimento desse paciente, que chega na emergência e ninguém sabe quem é, está sem carteira, está sem identificação, está sem nome ali, ele está inconsciente. Então, nesse caso, a pulseira dele vai estar aqui com os dados do prontuário que foi aberto para ele, tá? E as características físicas dele com o sexo aqui e a raça. Esse item é um item que na sua cabeça poderia ser confundido na hora da prova e achar que ele é errado. Então, muito cuidado com essas informações em que a gente lê assim e diz, nossa, que estranho, né? Colocar as características físicas de sexo e raça. Mas é com uma exceção no caso do paciente que chegou sem nome, sem documento nenhum, tá? Então, observe que eu estou com um paciente sem a identidade dele aqui disponível. Cuidados com a pulseira, né? Então, esse protocolo de identificação do paciente traz aí o cuidado com a pulseira. A impressão deve ser durável e impermeável, porque na hora que o paciente tomar banho, né, não pode molhar, aí não tem significado para usar essa pulseira. Tem que ser impermeável para aguentar o banho. Segura e inviolável. A inserção de dados manuscritos na pulseira de identificação deve garantir a durabilidade da informação e aí, para isso, a gente vai usar caneta especial. Ser fácil de ler, mesmo se a pulseira de identificação for exposta a água, sabão, detergente, géis, sprays, produtos de limpeza à base de álcool, sangue, outros líquidos corporais, né, em caso aí de procedimentos naquele membro, né? Então, tudo isso aí tem que ser resistente, né, à nossa pulseira. Não se desgastar durante a permanência do paciente no hospital. Quando a transferência for entre o serviço, agora aqui transferência, né, o cuidado com a pulseira já foi aqui no slide passado. Com relação à transferência, que é um momento aí de muito cuidado, né, porque assim, observe que um dos dados que eu tenho de segurança é o número do prontuário. Só que o número do prontuário no hospital X é um, o número de prontuário no hospital Y é outro. Então, a gente tem que lembrar desses cuidados aí em relação a momentos de transferência, tá? Então, quando a transferência for entre o serviço de ambulância e um serviço de saúde e nenhum dos identificadores do paciente estiver disponível, o máximo possível de detalhe deve ser registrado como o local de onde a pessoa foi resgatada e o horário. Então, aqui é um outro aspecto da transferência em relação ao SAMU, né? Por exemplo, o paciente está indo na ambulância para um hospital. Aí chegou lá, pegou o paciente e não tem nenhum documento que registre ali quem é aquela pessoa. Então, vai colocar na pulseira o local onde a pessoa foi resgatada e o horário, o número de registro no atendimento do serviço de ambulância e a descrição física da pessoa. Quando o paciente for morador de rua, de instituição de longa permanência, desabrigado, proveniente de catástrofes, de localidades na periferia e interior, onde não há número de casa ou rua para ser referenciado, o serviço de saúde determinará o identificador adicional aqui, né, no registro desse paciente. Isso aqui, gente, despenca. Importante na velocidade 1000. O número de quarto, enfermaria e leito do paciente não pode ser usado como identificador em função do risco de trocas no decorrer da estada do paciente no serviço, que é inclusive quando a gente muda ele, transfere ele de um quarto para o outro ou de um leito para o outro, tá? Então aqui não pode ser usado na pulseira esse indicador. Com relação a confirmar a identificação do paciente antes do cuidado, quais são aí os cuidados que precisam de identificação confirmada? Na hora do medicamento, administrar sangue, hemoderivados, exames, dieta e procedimentos invasivos, tá? Sangue e hemoderivados são coisas diferentes no contexto de que aqui ele está chamando de sangue o hemocomponente, né? O que é hemocomponente? Concentrado de hemácia, plaqueta e plasma e crio precipitado, tá? Hemodderivado aqui seria a albumina, imunoglobulina, né? Seria aí os hemoderivados, bem como os fatores de coagulação, tá? Então, para a gente diferenciar esses dois terminhos aqui. Essa confirmação da identidade do paciente, né, da identificação, vai acontecer quando? Antes do cuidado. Como que vai ser? Vou perguntar o nome do paciente, familiar, acompanhante, se o paciente não estiver ali consciente, né? E conferir as informações que estão na pulseira aqui do paciente com o cuidado prescrito ou com a rotulagem do material que será usado aqui, no caso de um hemocomponente, por exemplo.
Mesmo que o profissional conheça o paciente, deve verificar os detalhes de sua identificação para garantir que o paciente correto receba o cuidado. Às vezes a gente acha que conhece, gente, mas às vezes a gente está ali cuidando de muitos pacientes, a gente acha que conhece aquele paciente, mas por um descuido a gente troca ele com outro paciente. Isso acontece com muita frequência, tá? Então, por isso, olhar a pulseira sempre, não confundir nessa questão do paciente já ter 20, 30, 40 dias de internação e a gente já conviver com ele com mais frequência e já achar que já conhece esse paciente. Então, sempre conferir, inclusive criar o hábito de conferir. Inclusive, gente, numa prova prática de um procedimento de enfermagem, que a gente sabe que acontece em vários concursos, né, prova prática, como a Câmara Legislativa do Distrito Federal teve, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Hospital Sara, enfim, vários concursos têm prova prática. Nessa prova prática, na hora que você vai prestar o cuidado, um dos cuidados que você tem que ver, peraí, qual o nome do paciente aqui? Vamos conferir com a pulseira. Mesmo que ele esteja sem pulseira, você, olha, eu iria conferir a pulseira de identificação. Opa, esse paciente está sem pulseira, eu tenho que providenciar uma pulseira para ele. Isso mostra a sua preocupação com a segurança do paciente, tá bom? Verificação da identidade do paciente não deve ocorrer apenas no início de um episódio do cuidado. Isso aqui tem prova que cobrou esse item, mas deve continuar cada intervenção realizada no paciente ao longo de sua permanência no hospital, a fim de manter a sua segurança. Esses terminhos aqui, que está em letras maiúsculas, peça, sempre, nunca, nunca, são também objetos de prova, tá? Então, vamos prestar atenção aqui. Peça ao paciente que declare, quando possível, soletre seu nome completo e data de nascimento, né? Então, você não só pergunta, mas pede para ele soletrar e declarar o nome. Isso é peça. Sempre verifique essas informações na pulseira de identificação do paciente, que deve dizer exatamente o mesmo. Checar se a impressão ou registro encontra-se legível. Lembrar que deve constar o nome completo do paciente sem abreviaturas. Nunca pergunte ao paciente, você é o senhor Silva? Porque o paciente pode nem compreender e concordar. Você já perguntou alguma coisa para o paciente, ele fez assim? Você perguntou uma coisa que nem era assim ou não? Né? Então isso acontece, paciente confuso, em delírio, em desorientação. Então você não vai confiar no que o paciente vai dizer para você, no sentido de perguntar, dizendo, você é Maria? Aí a pessoa pode dizer sim e não ter entendido a sua pergunta, tá bom? Então é importante aqui nunca sugerir o nome da pessoa ali na pergunta, tá? Sempre pergunte qual é o seu nome. Soletre o seu nome em vez de perguntar, você é o senhor Silva? Nunca suponha que o paciente está no leito correto ou que a etiqueta do nome acima do leito está correta. Então você não vai usar como referência para fazer uma medicação o número do leito, o número do quarto, porque isso troca. Até os pacientes podem deitar numa cama do outro, né? Às vezes eles vão tomar banho, quando volta ali numa enfermaria que tem mais de uma cama, ele está confuso ainda, vai e deita em outra cama, né? Quantas vezes isso já aconteceu? Milhares de vezes, né? Em relação ao paciente deitar no outro leito. Então aqui também a gente tem que cuidar em relação a não usar esse identificador nem na pulseira e nem na hora de chegar perto dele, tá? Estratégia de monitoramento e indicadores. Notificar casos de identificação errada de paciente no estabelecimento. Todos os incidentes envolvendo identificação incorreta do paciente devem ser notificados de acordo com a legislação vigente e investigados pelo serviço. A implementação das recomendações geradas pelas investigações deve ser monitoradas pelo próprio serviço de saúde, que vai monitorar se está havendo aí melhora desses indicadores. E aqui traz para mim quais são esses indicadores. Número de evento adverso devido à falha da identificação do paciente, né, o número aqui é absoluto mesmo. Proporção de pacientes com pulseiras padronizadas entre os pacientes atendidos nas instituições de saúde, também podem ser usadas como indicadores aqui de qualidade nesse tipo de identificador, tá? Quais são agora as recomendações para a pulseira? Esse é um anexo aqui, um apêndice desse protocolo com os cuidados dessa pulseira. A cor branca, o tamanho adequado ao perfil do paciente para não sair do braço, nem também ficar apertado, considerando os pacientes aí de extremos, RN de um lado e pacientes
grandes obesos aí relacionados, né, ao outro extremo. Então a gente tem que ter as pulseiras que atendam a essas necessidades. O conforto, como que deve ser essa pulseira? Não tem que ter canto, contorno ou borda afiada, porque pode lesionar a pele. A borda tem que ser macia e lisa. O fixador, para fechar, não deve pressionar a pele. O material de identificação deve ser flexível, liso, impermeável, lavável e não alergênico, né? São as características de conforto da pulseira. Referência aqui do nosso material de protocolo de identificação, anexo 2, tá? Do Ministério da Saúde, também está no site da Anvisa, disponível nesse link aqui. Vamos agora para as questões relacionadas à identificação do paciente, tá? Esse foi da Banca IMPA, da Prefeitura de Fortaleza, 2016. A identificação correta é o processo pelo qual se assegura ao paciente que determinado procedimento ou tratamento é destinado a ele, prevenindo a ocorrência de erros e enganos que possam lesar. Sobre os cuidados que a equipe de saúde deve ter diante da identificação do paciente, assinale a alternativa correta. Letra A. Usar pelo menos 2 identificadores. Onde tem número tem questão, né? Em pulseira branca padronizada, colocada em um membro do paciente para que seja conferido antes do cuidado. Lindo! Maravilhoso! B. O número do quarto, enfermaria, leito do paciente pode ser usado como um identificador, viabilizando a localização mais precisa? Não! Esse tipo de identificador é passível de falha, não pode ser usado, tá? C. Os identificadores que podem ser utilizados são nome completo do paciente, nome completo da mãe do paciente, data de nascimento do paciente, número de prontuário do paciente. Até aqui estava tudo lindo, né? Aqueles 4 lá. Número do quarto, opa, queimou aqui a nossa informação, tá? D. A verificação da identidade do paciente deve ocorrer apenas ao termo restritivo no início de um episódio de cuidado, pois a continuidade irá ser com o paciente já conhecido pela equipe? Não. Todo cuidado a gente tem que verificar novamente, tá? Então, letra A aqui é o nosso gabarito, questão boa, né? Você vê que copiou palavras bem do protocolo mesmo. Questão 2 de Instituto OCP. Para a segurança do paciente, é imprescindível a sua correta identificação nos serviços de saúde. Em relação à pulseira de identificação do paciente, é correto afirmar que a pulseira usada para identificação do paciente deve ser de cor verde? Não, deve ser de cor branca. B. O material da pulseira de identificação deve ser rígido, liso, permeável, não lavável e não alergênico. Ele deve ser aqui, ó, flexível, liso, impermeável, lavável e não alergênico. C. A pulseira de identificação deve ser fixada de preferência nos acessos venosos? Não, né? No punho do paciente, não no acesso venoso. D. No registro dos identificadores do paciente, deve haver espaço suficiente apenas para o primeiro nome, deve-se excluir os nomes múltiplos e nomes hifenizados. Não, o nome é completo. Completo. Os identificadores devem ter um tamanho e estilo de fonte de fácil leitura, devendo ser evitado o itálico, o estilo simulando o manuscrito e os tipos de fonte ornados, né, que são aqueles onde tem uma letra bem assim misturada, né, toda trabalhada. Então aqui torna aí o nome, né, um pouco ilegível. Então tem que ser o mais aqui claro possível, né, de preferência usar letras de forma mesmo. Então aqui a letra E é o nosso gabarito, tá? Questão boa aqui do Instituto OCP 2018. Vamos para o item 3, IADS 2019 agora. Para a segurança do paciente, é necessário incentivo ao uso de pelo menos 2 identificadores para se confirmar a identidade de um paciente na admissão, na transferência para outro hospital e antes da prestação do cuidado. Em pediatria é também indicada a utilização do seguinte identificador:
Peso e altura da criança? Não. Cor da pele? Não. Nome da mãe? Sim. Horário do nascimento? Não. Profissional responsável? Não. Então, aqui, nome da mãe da criança é um dos identificadores do RN, tá? Letra C, o gabarito. O registro do RN, aqui, esse protocolo, ele diz que a confirmação da informação contida na pulseira do RN e na pulseira da mãe deve ocorrer em todo o momento em que o recém-nascido foi entregue à mãe ou responsável legal, em caso de impossibilidade da mãe. Caso a mãe não esteja internada, deverá ser solicitado documento que comprove o nome da mãe e deverá ser realizada a confirmação com os dados existentes na pulseira do recém-nascido, tá? Vamos na questão de número 4 aqui, IAD 2019. A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança deste em qualquer ambiente de cuidado à saúde, incluindo, por exemplo, unidade de pronto atendimento, coleta de exames laboratoriais e atendimento domiciliar e em ambulatórios. Com relação às ações para a identificação dos pacientes, assinale a alternativa correta. Enfatizar a responsabilidade dos familiares na identificação correta de pacientes antes da realização de exames, procedimentos cirúrgicos, administração de medicamentos hemocomponentes e realização de cuidados. A responsabilidade, gente, é dos profissionais, né? Principalmente aqui no centro cirúrgico, é que o familiar tem a ver aí na identificação lá dentro do centro cirúrgico, por exemplo, tá? B. Realizar a identificação dos frascos de amostra de exames na presença do paciente, com identificação que permaneçam nos frascos durante toda a fase pré-analítica? Não, durante todas as fases, pré-analítica, analítica e pós-analítica. Confirmar a identificação do paciente na pulseira, na prescrição médica e no rótulo do medicamento hemocomponente após a administração desse. Como assim, né? Após, né? É antes da administração. Letra E. Verificar rotineiramente a integridade das informações nos locais de identificação do paciente, pulseiras e placa. Essa placa, gente, a gente vai confirmar, né, aqui se está bem identificado, mas ela não deve ser usada como referência para fazer procedimentos, tá? Aqui o gabarito da nossa questão foi aqui a letra A, tá? Mas eu não concordo com esse gabarito, tá? Porque aqui o que traz para mim em relação a essa questão foi o gabarito E. Então eu também não concordo aqui por causa dessa placa no leito, não é o local seguro de confirmação. Mas aí tem que estar, né, tanto na placa quanto no leito, o nome do paciente. Mas esse dado, gente, não vai ser utilizado como referência para os cuidados, tá bom? Número de leito, quarto, não é usado como referência, tá certo? O que é usado como referência é a nossa pulseira que está presa ali no paciente. Mas aqui, olhar se está a placa certa, eu posso até fazer, mas não vou usar como referência, tá? E a letra A tem aqui essa questão da responsabilização do familiar, tá errado porque a gente vai envolver o familiar, vai envolver o paciente, mas a responsabilidade disso não é dele, tá? A responsabilidade é do profissional que está ali fazendo o procedimento, ok? Então, só para deixar claro aí essas duas discussões em relação à letra A e à letra E, e principalmente essa questão da placa no leito, porque isso aí não ficou muito legal frente a tudo que o protocolo traz para a gente, tá? Vamos na questão de número 5, também. Paciente MS, 56 anos, afásica, sequela de AVC há 5 anos, né? Afásica quer dizer que ela não fala. Com suspeita de um novo AVC, está na emergência na ala de paciente internado sem acompanhante. A identificação com o nome do paciente e idade na parede sobre o leito. O hospital não aderiu à utilização de pulseiras. Logo após uma troca de plantão, os leitos foram reorganizados por necessidade de colocar mais um paciente que chegou via SAMU, porém não ocorreu a troca do identificador da parede. O setor de exame vem à unidade buscar a paciente MS para uma tomografia cerebral, porém quem estava no leito era paciente JF, em estado de coma. Os colaboradores somente avisaram: estamos levando uma paciente para o exame, e realizaram a tomografia na paciente errada. Sobre esse caso, assinale a alternativa que corresponde
há duas metas de segurança do paciente que seriam aqui essenciais para que o erro não ocorresse. Letra A, segurança na prescrição e comunicação entre os profissionais de saúde. A prescrição não tem a ver, né? O paciente foi pego ali para fazer um exame, né? Com relação aqui à comunicação, sim, né? A comunicação entre os profissionais de saúde foi aí um dos aspectos, porque a pessoa que estava avisando para a equipe de enfermagem tinha que conversar e ver quem era o paciente, estou levando tal paciente para fazer o exame e tal, né? Então também houve um erro na comunicação aqui entre o pessoal da radiologia e o pessoal da equipe, tá? Cirurgia segura e reduzir risco de queda não tem a ver com os erros, né? Qual foi o erro? Levar o paciente errado, não conferir, não ter pulseira de identificação, é um erro também. Letra C, identificação correta do paciente, tá aqui com um protocolo desrespeitado, porque não está usando a pulseira, usou o identificador de número de leito, que é o que a gente não quer usar. E a comunicação entre os profissionais da saúde também está confrontada porque não houve uma boa comunicação entre os dois setores, né? Então a letra C aqui é o nosso gabarito. E letra D, cirurgia segura, não tem nada a ver, não tem ninguém aqui fazendo cirurgia, e higienização das mãos também não tem nada a ver, é o caso. Então uma questão bem inteligente, uma questão bem legal sobre a identificação do paciente, tá? O último seria a identificação do paciente, segurança na prescrição, não tem medicamento aqui sendo abordado, por isso o último item não tem aqui relação com o caso. Então a letra C é o nosso gabarito, uma questão bem interessante, né? Vamos aqui para a questão de número 6, tá? O Ministério da Saúde, através da Portaria 529 de 2013, instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente, um dos protocolos básicos de segurança do paciente. A segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. Leis afirmativas a respeito desse protocolo citado em específico e assinar a alternativa correta. A identificação do paciente na prescrição hospitalar deve ser realizada em formulário institucional e conter no mínimo as seguintes informações: nome do hospital, nome completo do paciente, número do prontuário ou registro do atendimento, leito, serviço, enfermaria, apartamento e ala andar. Aqui é identificação não da pulseira, aqui é identificação relacionada ao protocolo de medicamento. A gente vai até estudar um bloco específico sobre esse protocolo, tá? Com relação aqui a esse item, a prescrição tem que ter todos esses valores aqui descritos. Dentre os itens de verificação segura do medicamento está a legibilidade, sendo recomendada a utilização de prescrições digitadas e eletrônicas como forma de melhorar a legibilidade das mesmas, em especial quando a prescrição possui medicamentos potencialmente perigosos. Verdadeiro também, né? A priorização da identificação aí dos medicamentos tem que ser digitado, tá? Para poder trazer mais segurança. E outro item de segurança no medicamento é a prescrição de medicamentos com nomes semelhantes. Para tal item, é recomendado que nomes são reconhecidamente semelhantes a outros de uso corrente na instituição, deve ser prescrito com destaque na escrita da parte do nome que os diferencia e pode ser utilizada a letra maiúscula ou negrita. É isso aí, tá certo, gente. Por exemplo, dopamina e dobutamina, né? Então, os nomes iniciais aí tem que estar em negrito ou em letras maiúsculas para poder diferenciar. Os 3 itens estão corretos, né? Essa última questão a gente já está aquecendo aí o protocolo de medicação, tá? Não é de identificação mais, mas a gente vai ainda conversar muita coisa sobre esse protocolo de medicação nos próximos blocos, não no seguinte, porque o seguinte a gente vai trabalhar aí com o protocolo de prevenção de lesão por pressão, tá? Esse assunto, gente, em todos os protocolos, em todas as vertentes aqui, estão despencando em provas. Eu costumo dizer que a segurança do paciente é o tema aí da moda, então é importantíssimo que você esteja com ele bem afiado, beleza? Então vamos comigo para o protocolo aqui relacionado à úlcera por pressão, ou aqui o protocolo adaptado, né, no ano de 2017, com a nota técnica 3 de 2015, utilizando o nome aí da terminologia correta, lesão por pressão. Grande abraço e até a próxima!
Modo turbo sempre ativado, viu, gente? Lembrando que o sonho é o que nos impulsiona para continuar firme no propósito aí, firme no alvo, tá bom? Então segue ligado no modo turbo aí, porque vai valer a pena o seu esforço e a sua dedicação.